A nossa breve palavra introdutória está aqui no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 25. Depois nós vamos para o Novo Testamento. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Êxodo compõe um grupo chamado Pentateuco, os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Êxodo capítulo 25, a partir do verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora vamos para o Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João compõe o grupo das epístolas gerais do Novo Testamento. Começando desde a carta de Hebreus até a última carta, que é a de Judas. São 8 cartas ao todo que compõem o grupo das epístolas gerais. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, diz assim: E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Até aqui. O apóstolo João, quando escrevia esta carta, ele procurou então usar como exemplo o que o sacrifício de Jesus tinha proporcionado a toda a humanidade. Então ele trouxe aos seus leitores, os destinatários da carta, uma informação que era do acesso deles, aquilo que havia acontecido na antiga aliança, quando Deus, nós lemos lá em Êxodo, mandou construir a Arca da Aliança e mandou colocar como tampa da Arca da Aliança um propiciatório. E neste propiciatório, 2 imagens feitas de ouro, de querubins, que ficavam um de frente para o outro, olhando para o propiciatório. E o Senhor Deus disse que ele viria até Moisés e falaria com ele através daquele propiciatório. E o que acontecia era que uma nuvem representando a Shekinah, representando o fogo terrível, ou representando a glória de Deus, vinha sobre a Arca da Aliança e ficava entre aquelas 2 imagens de ouro dos querubins. E ali aquela nuvem parava e Deus então falava com Moisés sobre
os mandamentos, sobre os preceitos, sobre aquilo que devia ser ensinado ao povo de Israel. E este lugar chamado propiciatório, ele tem um significado muito especial. Significava que Deus nos é favorável. O sacerdote oferecia o sacrifício para perdão dos pecados do povo, e sobre este propiciatório ele aspergia o sangue daquele sacrifício feito. Então o povo recebia o perdão, ou pelo menos a cobertura dos seus pecados, por causa daquele sangue que foi aspergido sobre o propiciatório. Deus era favorável ao povo. E o apóstolo João, então, mostrando que o que aconteceu no passado era, na verdade, sombra, figura do que aconteceria no futuro, ele procurou identificar a pessoa do Senhor Jesus como um propiciatório, só que bem diferente da velha aliança. Na velha aliança era necessário um animal, um cordeiro, com algumas especificações, sendo macho, não podia ser doente, tinha que ser saudável e outras recomendações. E esse sacrifício precisava ser feito de tempo em tempo, para que Deus aceitasse o arrependimento do povo e perdoasse os pecados. Então o Senhor Jesus, ele é superior a esse sacrifício que era realizado na velha aliança. Por quê? Porque ele mesmo foi o cordeiro. Ele mesmo é que se ofereceu para ser morto e o seu sangue servir como pagamento da dívida, da ofensa, dos pecados do homem. Então, quando João diz na sua carta, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, ele está dizendo que Jesus ofereceu o sacrifício uma única vez e que satisfez completamente a justiça de Deus. E ele diz mais, e não é só por nós, mas pelos pecados de todo o mundo, o sacrifício de Jesus atende. Todo homem que se arrepender e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será justificado pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. É ali naquele propiciatório, lá na cruz, em que o Senhor Jesus conseguiu reconciliar o homem com Deus. É através de Jesus que o homem hoje tem acesso a Deus. Agora vejam bem, o apóstolo João não está dizendo com isso que o sacrifício de Jesus, que atende a toda a humanidade, não quer dizer que salvará a todos os homens, independente se eles querem ou não serem salvos. Há uma doutrina falsa chamada a doutrina do universalismo, que todos os homens serão salvos. Mas o apóstolo João está dizendo que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a toda a humanidade. Mas cada homem de per si deve se arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício que Jesus realizou, e assim abraçá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então o sacrifício foi feito, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e hoje todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Salvo. Um sacrifício efetuado uma única vez e satisfez a justiça de Deus completamente. E hoje, meu irmão e minha irmã, o sacrifício de Jesus é tão eficiente
que os pecados do passado são perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Os pecados do presente são perdoados por causa do sacrifício de Jesus. E os pecados do futuro que nós viermos a cometer, não voluntariamente, é claro, mas por causa da nossa condição ainda neste mundo, são perdoados pelo sacrifício de Jesus. Um sacrifício eficiente, irmão, que nos reconciliou com o nosso Deus. E hoje estamos aqui por quê? Porque Jesus foi o próprio Cordeiro que se ofereceu. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, que nos representa diante de Deus, que intercede por nós a Deus continuamente. E como diz o autor da carta aos Hebreus no capítulo 7, Ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Deus através dele. Misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Só igreja, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia.
Aleluia. Canta minha alma, canta ao Senhor. Que possamos render sempre louvores ao nosso Deus. E por isso estamos aqui nesta noite. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos das celsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Aleluia. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Segundo o teu coração, ache em mim
Lucas 14, a partir do verso 15. Nos falam a parábola da grande ceia. Também podemos denominar a parábola das desculpas. Diz o texto, Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Esse capítulo 14, ele nos fala a respeito de 3 parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação de algum acontecimento histórico que é aplicado como um ensino na vida presente. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele usava muito dessa técnica de linguagem, falando de parábolas. E o contexto desse capítulo 4, é interessante nós observarmos que o Senhor Jesus, depois do ofício religioso de uma sinagoga, o Senhor foi convidado por um certo fariseu a estar na sua casa. E esse homem era um homem de destaque. Não sabemos o motivo do convite para o Senhor Jesus Cristo. Talvez quisessem pegar em alguma situação complexa, porque o Senhor já tinha muito conhecido. E também foi convidado um homem doente, de uma doença chamada hidrópico. Você sabe que doença é essa? A palavra hidro vem do quê? Água, né? Então, era uma pessoa que tinha um mau funcionamento do sangue, do aparelho circulatório. Isso fazia com que ele retinha água e o seu corpo ficava como edemaciado. Então, ele tinha uma aparência de inchado. E o Senhor curou aquele homem, sendo já um dia de sábado. E aquilo criou uma certa situação constrangedora no ambiente, porque os fariseus, os principais ali judaicos, viram aquele milagre, não podiam ir contra o Senhor Jesus Cristo, porque o povo também observava. E assim, neste contexto, neste quadro, o Senhor vai falar antes uma parábola a respeito dos primeiros lugares. E o Senhor,
ele vai dizer que não é bom, quando nós formos em determinado lugar, procurar os primeiros lugares. Não aqui na igreja. Aqui na igreja vocês devem sentar nos primeiros assentos e deixar os últimos assentos para as pessoas mais retardatárias. Aqui você pode sentar, que tem o aval do pastor Natanael. Procure os primeiros lugares. Mas lá no Oriente, os assentos eram em forma de U. E o anfitrião, ele ficava no centro. Então as pessoas sentavam à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor estava explicando isso, que você deveria sentar na ponta, e se o convidado lhe procurasse para assentar mais próximo dele, você, se sentasse próximo do anfitrião, não teria esse inconveniente de se levantar, esse constrangimento de se levantar e ir para o último lugar. E quando o Senhor falou sobre isso, ele disse para aquele anfitrião: olha, não é bom você fazer uma festa para os ricos, porque eles vão poder também te convidar. Mas quando você fizer uma festa, um banquete, você convida os pobres, os mancos, os aleijados. Por quê? Porque essas pessoas, elas não vão conseguir te recompensar. Elas não vão fazer esse mesmo convite que você fez para elas. E se vocês fizerem desta maneira, vocês vão receber uma recompensa lá no céu, na vida futura, na ressurreição. Então este é o contexto que é importante para a nossa meditação nessa parábola, quando o Senhor diz aqui no verso 13: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E daí inicia a parábola, e um certo homem que estava entre os convidados, ele faz uma frase de muita importância, que está aqui no verso 15. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. O que é uma pessoa bem-aventurada? Feliz, né? O Senhor Jesus contou o sermão do monte, as chamadas beatitudes, os bem-aventurados. Então a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Você é bem-aventurado? É bom ser bem-aventurado? Por que somos bem-aventurados? Porque conhecemos o Senhor da vida. Logo, nós somos bem-aventurados. Estamos nessa vida, passamos por dificuldades sim, mas somos mais do que felizes. Aleluia. Porque temos o Senhor da glória, o Senhor da graça. Então este homem, ele diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Uma outra coisa importante: como você pensa que é o reino de Deus? Como você imagina o reino de Deus? Não é algo para se pensar? Né? Nós estamos nesse mundo de passagem. A nossa vida é como um vapor que aparece no horizonte e logo se desvanece. O tempo passa muito rápido e logo, aleluia, eu quero estar nas mansões celestiais. Não chore muito por mim, porque eu vou estar num lugar melhor, se você ficar aqui ainda. Mas, o que é o reino de Deus? Como serão as mansões celestiais? O que você pensa?
Os muçulmanos como pensam que é o reino de Deus? Por que você acha que eles fazem tanta matança, se sacrificam, colocam bombas no seu próprio corpo e chegam num determinado lugar e explodem aquela bomba? Por quê? O que os motiva a fazer isso? É a sua religião, é o seu Deus. E eles creem que o céu para eles será um lugar onde eles estarão numa rede com muitas frutas, banquetes, e lá vão estar virgens abanando aqueles heróis. Essa é uma ideia. E muitas pessoas têm ideias a respeito do céu, purgatório, lugar intermediário. Outras pessoas pensam que vai novamente nascer, como o Espiritismo pensa, a reencarnação. E nós, o que pensamos do céu? O que os judeus pensavam do céu? Para ser mais próximo. Os judeus, eles pensavam num grande banquete. E a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Quando nós celebramos, por exemplo, a ceia do Senhor, que são elementos espirituais, tem um sentido espiritual que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus, nós não estamos participando de um banquete? A mesa do Senhor. Então, para os judeus, eles imaginavam um grande banquete, aonde estariam Abraão, Isaque e Jacó, e aonde estivessem os profetas. Essa era a ideia do judaísmo a respeito do banquete. Por isso o Senhor Jesus, ele falou muito sobre banquete. Você se lembra de alguma palavra do Senhor, como ele falava sobre banquetes? As 10 virgens, o noivo vai chegar, não sabemos a hora, virgens prudentes e virgens imprudentes. Então, o Senhor, ele falou muito sobre ceia. Se alguém abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, o que aconteceria? Ele cearia comigo e eu com ele. Estão falando muito sobre o banquete e nos fala das bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Quem promove isso é o Pai. Quando aquele filho pródigo chegou daquelas terras longínquas e ele se arrependeu e voltou para a casa do Pai, qual foi a providência daquele Pai que figura a pessoa de Deus? Olha, dá um banho nesse jovem, fazei um grande banquete, matai um novilho cevado, ponha novas roupas para ele, ponha um anel no seu dedo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, aleluia. Estava perdido e foi achado. E ali houve uma grande festança, uma grande alegria. E a palavra de Deus nos diz que quando um pecador se arrepende, o que acontece espiritualmente? Há um grande banquete no céu, aleluia. Porque aquele pecador estava perdido e foi achado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos num funeral, mas estamos num banquete espiritual. Servimos a um Deus que não está morto, mas a um Deus que está vivo, aleluia. Que disse que iria preparar tudo para nós. E a mesa já está posta. O pão da vida já desceu do céu, aleluia. Nós somos os convidados deste grande banquete. Mas este banquete não está completo. Existem vagas, existem cadeiras que estão ainda em aberto, e essas cadeiras precisam ser ocupadas. A casa não está completa. E nós precisamos então trazer os convidados. Os convidados
Eram pessoas religiosas, eram judeus, que figuram os judeus, e hoje também podemos dizer que essa mensagem aplica às nossas vidas, que muitas vezes nos tornamos religiosos. Já temos os achômetros e o Espírito de Deus já não consegue mais entrar no nosso coração e criamos barreiras dentro dessas religiosidades. E daí começamos a dar desculpas. Todos os convidados sabiam o dia certo. Nós sabemos o dia da volta do Senhor? Não. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos estar preparados. De repente a trombeta vai tocar, o dia vai chegar. Aqueles convidados, eles não sabiam a hora, era costume no Oriente. O dia é tal, mas não sabia a hora. E daí chegou o dia, o anfitrião preparou o banquete e mandou o seu servo chamar os convidados. Mas o que aconteceu? Olha, eu comprei uma terra, eu tenho que ver a terra. Olha, eu comprei 10 juntas de boi, não vai dar. Olha, eu casei, peço que tenha por escusado. E hoje nós vivemos em dias semelhantes. As pessoas são convidadas para a casa do Senhor. Os convidados que deveriam estar na casa do Senhor costumam dar as desculpas. Olha, hoje não vai dar, sabe? Hoje não acordei bem. Hoje o Santos vai jogar. Não vai dar. Hoje eu tenho que ver uma novela. Não vai dar no culto de oração. Então, hoje acontece a mesma coisa. O banquete já está à mesa, irmãos. Aleluia. Aleluia. O banquete já está posto. Os profetas convidaram os primeiros convidados. O Senhor Jesus, Ele está convidando os últimos convidados. E a igreja do Senhor também está chamando os últimos convidados. É função nossa, quando acontecer isso que ocorreu aqui nessa parábola, que o servo chegou e disse para o seu senhor, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: olha, sai depressa pelas ruas e bairros, e chama os mancos, chama qualquer pessoa para o meu banquete, aleluia, porque há necessidade que a minha casa se enche. O Senhor já completou a obra da salvação, já está tudo pronto, mas faltam as pessoas para sentarem na mesa. Esse alimento, ele não pode ser jogado. Você já viu sobra de comida? Como existe pessoas que jogam comida, né? Enquanto isso, outras passam fome. Fazem, às vezes, fora da medida, e a comida sobra. O Senhor Jesus tem feito esta abastança de comida que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer que o máximo de pessoas possam comer deste alimento. E nós temos comido deste alimento. E nós temos nos saciados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos sair e convidar as pessoas, que o Rei está voltando. A mesa já está posta. Tudo que tinha que ser preparado já foi preparado pelo nosso Deus. Agora,
o que nos resta? Será que vamos continuar dando desculpas para Deus? Vivemos, infelizmente, nessa época. As pessoas não sentem, parece que o prazer de estar na casa do Senhor. O salmista dizia: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor meu! Como o servo brama pelas correntes d'água, a minha alma brama por ti. Quando entrarei e me apresentarei diante do Senhor? Mas o que parece é que muitas das vezes, como estivemos meditando pela manhã, parece que há um jugo dentro da vida cristã. Parece que é uma carga invisível na vida cristã, na vida espiritual das pessoas. Mas o que o Senhor disse em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso. Quantas pessoas aflitas nesse mundo, vivendo à base de remédio, vivendo à base de tantas coisas, e o Senhor Jesus é aquele que oferece descanso. Então, o jugo do Senhor é um jugo leve. Não é leve? É um jugo leve. É um jugo gostoso. Mas muitos acham que estar aqui às terças, às quintas, aos domingos, pela manhã, domingo à noite, nossa, esse é um jugo muito grande. Eu vou uma vez só e olha lá. Por quê? Porque o jugo não é bom. Infelizmente, estamos vivendo nesses dias. Mas o Senhor disse para a mulher samaritana: Deus busca adoradores. De que maneira? Que o adorem em espírito e em verdade. O nosso serviço a Deus, a nossa adoração a Deus, só tem sentido, só tem valor, se fizermos com um coração profundo, como o salmista dizia. Senão não tem valor. Não vale a pena estar na casa do Senhor. Isso vai trazer até julgamento, justiça sobre nós. Mas quando nós tivermos o propósito de hoje eu vou na casa do Senhor, nós devemos fazer com o melhor do nosso coração. Mesmo que eu esteja cansado, às vezes doente, às vezes com tantas coisas, mas eu vou estar na casa de Deus. Por quê? Porque ali eu posso adorar o meu Deus. Ali a minha alma é consolada. Ali o Senhor fala comigo, e eu me animo, e eu prossigo, como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então que você que está aqui nessa noite, que você ainda não sentou-se à mesa do Cordeiro de Deus, hoje é feito um convite para você. Venha sentar na mesa. É o Senhor que está na posição de anfitrião. Ele tem preparado tudo para nós. Ele tem preparado tudo para você. Ele quer cear com você. Ele quer que você experimente este alimento espiritual que ele pôde dizer diante do tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 55:6: buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Pode ser mais ou menos, meio quente, meio morno, mas tem que entregar de todo o vosso coração. Então, essa é o convite que Deus faz para nós nesta noite. Se tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e gostaria de participar deste banquete espiritual, você pode levantar a sua mão. Nós vamos orar pela sua vida, para que Deus esteja trabalhando na sua vida. Deus transforme o seu coração, transforme o seu ser e faça de você uma nova criatura. Esse é o convite. O convite também é para aqueles que têm encontrado tantas desculpas para estar servindo ao Senhor. Se essa palavra, o Espírito Santo tem tocado no seu coração, faça um propósito nesta noite. Senhor, dai-me um coração voluntário, fortalece o meu espírito, para que eu possa te servir de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Se você deseja isso, vamos orar agora. E você peça a Deus: Senhor, chega de ficar dando desculpas. Eu quero uma mudança na minha vida. Opera, Senhor, no meu ser, para que eu realmente esteja sempre provando deste alimento. É um alimento novo. O Senhor, Deus fazia isso com o povo de Israel quando estava andando no deserto. O maná que era dado no dia não podia ser comido no dia seguinte, porque ele estragava. Então hoje o Senhor nos dá um maná, aproveita deste maná. Amanhã o Senhor vai dar outro maná, outro alimento, e nós vamos provar deste alimento, e este alimento vai trazer forças espirituais para nós prosseguirmos nesta caminhada. Ó Deus, ajuda o teu povo, Senhor, a estar te servindo de uma maneira que te agrade, aceitando o convite de estarem à tua mesa. Ó Senhor, coloca este propósito nos corações daqueles que têm sido convidados para as bodas do Cordeiro, mas muitas das vezes têm encontrado tanta desculpa, Senhor. Desculpas, muitas delas esfarrapadas, sem valor, sem sentido, por qualquer coisa, Senhor. Oh Jesus, que possamos vencer essas dificuldades tão naturais da nossa natureza humana, decaída, pecaminosa, e possamos nos revestir do novo homem, do homem espiritual, do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, dando-nos forças para estar na tua casa, te servindo e buscando, Senhor, nos caminhos da vida, pessoas que estão precisando vir para sentar-se à tua mesa. Faz, Senhor, desta igreja uma igreja missionária, uma igreja que olha para o mundo e vê que os campos já estão prontos para a ceifa, e opera o milagre da transformação, do novo nascimento. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
na rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, em Santos. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.